Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro de Esdras, agora no capítulo 9, a partir do versículo de número 7, que diz assim: Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. Então nós vemos a consciência do povo de Israel de que o castigo, a própria ida para a Babilônia, eles foram levados para o cativeiro, serem expulsos da terra santa que vomita os seus moradores por causa do pecado. Então eles têm essa consciência da culpa, do pecado, do erro, da desobediência, até mesmo da falta de sabedoria para lidar com as coisas de Deus, para entender a palavra de Deus, o que agrada a Deus. Eles deixaram de fazer porque a maioria do povo vivia na ignorância, por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, que esta seria a causa de serem entregues, foi por causa das suas iniquidades. Nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes na mão dos reis das terras, por causa da iniquidade, da desobediência, porque eles não andaram na luz. Se você não anda na luz, como Cristo está na luz, como Deus está na luz, você não terá a sua iniquidade perdoada. Você será culpado. Então eles foram entregues por causa da sua culpa e da sua iniquidade. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, em primeiro lugar, são boas obras. Em primeiro lugar é amar ao próximo. Em primeiro lugar são os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a você mesmo, como Cristo te amou. Como ele nos amou, nós temos que amar. Esse é o seu mandamento, é o mandamento real. Então, em primeiro lugar, é andar na luz. Andar na palavra, é ter conhecimento da palavra, ensinar, viver, praticar, pregar. É ser batizado com o Espírito Santo. É orar, é buscar a Deus. É fazer festa, é se alegrar. É louvar a Deus. Então, não virá a confusão do rosto. Então, não virá o cativeiro, não haverá derrota. Seremos mais do que vencedores, se andarmos na luz como ele na luz está. Veja aqui a colocação da graça no versículo de número 8. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Então veja bem que graça é esmola, graça é favor imerecido. Então vem a graça. Como o povo viveu na desobediência, na culpa, na iniquidade, então veio e vem sempre. Vem a derrota, vem o sofrimento, vem a angústia. Você vai colher aquilo que você semeia. Se você semeia o mal, você vai colher o mal contra a sua vida. Se você vive como rico que não dava nada para o pobre, Lázaro, você vai para o inferno, você vai para o Hades, você vai para um lugar de sofrimento. E o pobre vai para o seio de Abraão, porque ele viveu aqui sofrendo, ele será consolado. O povo de Israel tem essa consciência. Então entra a graça por um pequeno momento. Por aquela necessidade vem a graça. A graça nos resgata, nos restaura como uma esmola. Não temos nada, recebemos tudo de Deus, tudo é pela graça. Uma graça plena, eficaz. Mas essa graça vai nos levar de volta à prática do primeiro amor, das primeiras obras, das boas obras. Voltar para o lugar de adoração, iluminar os nossos olhos, voltarmos a andar no caminho do bem, da verdade, da justiça, o caminho que Cristo nos ensinou. Ele é a porta estreita e o caminho estreito. Devemos andar, fazendo a vontade de Deus, conhecendo a Deus,
sendo batizados com o Espírito Santo para a obra. Deus prepara o Espírito Santo, nos batiza com o Espírito Santo, recebemos poder, revestimento para alguma coisa, para um serviço, para darmos frutos, frutos que permaneçam, frutos da alegria, do louvor, do conhecimento da glória de Deus, para louvarmos a Deus, para bendizermos a Deus, para servirmos a Deus. E é nessa festa, nesta alegria, é que há promessa de salvação para o mundo todo. O mundo verá o amor entre nós e vai se converter. Nós vemos que o povo ali da Pérsia e de todas as demais províncias que estavam ali no domínio persa, viram a alegria, o desfile, o vinho, a celebração, a festa no meio de Jerusalém, no meio do povo de Israel, mesmo dentro das outras províncias, e todos se converteram. Milhões de pessoas se uniram aos judeus, o povo mais feliz da terra, o povo que conhece o seu Deus, o povo que celebra a sua vitória, a sua bênção. Teve o banquete de Amã, tivemos o banquete de Assuero, tivemos tantos banquetes na Pérsia, mas o banquete de Ester, o banquete do povo de Deus, foi o melhor, foi o maior. Foi o banquete da alegria, o banquete do vinho de Ester. Todos que têm mais de 18 anos participam, e todos os menores de idade, quando vão completar, no dia em que completam 18 anos, tem o seu banquete, o banquete da Páscoa. Participam da Páscoa e pela primeira vez tomam vinho, quando fazem 18 anos de idade. Maturidade, já tem permissão jurídica, familiar, já tem então condições de estarem ali bebendo o vinho e podendo celebrar a Deus. Nós vemos esta alegria, o povo de Deus foi criado para o louvor da glória de Deus, para se alegrar com Deus, para estar na presença de Deus eternamente. E nós vamos ver então um texto que nos fala constantemente sobre a alegria, sobre o vinho, sobre a festa, sobre o amor, coisas profundas do nosso relacionamento com Deus. Nós fomos criados com Deus para amá-lo, para vivermos em festa, alegria, celebração, prepararmos festa. Quando o homem e a mulher entrarem no céu, sua atribuição será preparar as festas do céu, as melhores festas. Deus estará preparando junto com os homens e com as mulheres. É claro que os anjos estarão participando, os arcanjos, os querubins, mas essa é uma atribuição da humanidade, que foi criada com esse dom da alegria, do sorriso, da felicidade. Quando Deus criou o homem, em seguida criou a mulher, os criou como um casal para que eles vivessem em alegria um com o outro, para que se satisfizessem, fossem felizes e buscassem estar sempre juntos e constituíssem a família, multiplicassem, viessem as crianças já vêm trazendo alegria, a própria natureza, o próprio ser criança é ser feliz, é brincar, é se alegrar, é estar com o pai, com a mãe, ser família e ser feliz. E Deus nos criou para estarmos juntos com Ele, celebrando essa festa. Então nós temos várias parábolas, várias mensagens na Bíblia que falam sobre alegria e festa. Um livro que nos traz este sentido do homem e da mulher juntos, e com alegria e celebração, e com a presença de Deus, Deus participando dessa festa sempre, nossa família, somos nós, a família humana, somos nós, homem, mulher, filhos, crianças e Deus junto, no Jardim do Éden, e agora no reino de Deus, na redenção em Cristo, para voltarmos a nos alegrar na presença de Deus, para voltarmos para a casa do Pai, e o Pai preparar essa festa. E está marcada uma grande festa no reino de Deus, com Jesus, com vinho, com comida, com bebida, com alegria, com celebração, com louvor a Deus eternamente. Esse livro é o livro de Cânticos. Nós vamos ler inicialmente no capítulo 8, no versículo de número 11, que diz assim: Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon,
entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1.000 peças de prata. Versículo 12. A minha vinha, que me pertence, está diante de mim. As 1.000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os que guardam o seu fruto. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, faze-me, pois, também ouvi-la. Então, o livro de Cânticos, que está na nossa Bíblia, ele fala sobre essa festa. Salomão teve uma vinha, e dessa vinha, da mensagem dessa vinha, veio a mensagem do amor, veio a mensagem da alegria, e nós temos para ler a palavra de Deus. Está dentro da nossa Bíblia, e nós aqui vamos estar trabalhando alguns versículos deste livro de Cânticos, lembrando que também para Deus um sinal, uma tipologia de amor e de alegria é a noiva do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, quando Cristo virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Então nós temos aqui o sentido de uma festa de casamento do filho com a igreja, com a noiva. E a mulher foi criada para dar alegria, para trazer alegria ao lar, alegria ao homem, alegria pelos filhos. Todo um contexto de alegria. Nós já vimos que Deus nos criou para a festa, para a alegria, para a celebração, por isso a salvação. Então, constantemente o amor do homem com a mulher é comparado ao amor de Cristo com a igreja. E muitas vezes são relatados momentos de livramento, de cura, de libertação, de salvação, em que são acompanhados de festa, de alegria. Também na narrativa do livro de Cânticos, em muitos momentos é lembrado isto do cuidado de Salomão com a sua noiva, com a Sulamita, e a vinho, a festa, a alegria, a libertação, a salvação, exatamente num contexto comparativo de Cristo com a igreja. O livro de Cânticos ser um livro que nos faz lembrar, nos traz essa mensagem da união de Cristo com a igreja, com vinho, com festa, com eternidade, com constante livramento. O noivo sempre cuidando da noiva, porque a noiva é a maior alegria que ele tem, o amor da noiva, ter a noiva, poder estar com ela. Ele celebra essa união. É como a nossa união com Cristo, nosso relacionamento com Cristo. E vamos ver aqui então quantas vezes é citado a presença do vinho para reforçar a festa, para trazer a alegria. E beber o vinho para ter alegria, para se inspirar, para falar a verdade, para expor os sentimentos, para falar com maior desenvoltura, maior desenvoltura, para ver uma comunicação mais serena, mais sublime, mais ativa através da presença do vinho, de ter se bebido vinho, de poder desfrutar do vinho e da sua alegria. Vai trazer alegria até para o relacionamento do marido com a mulher e de Cristo com a sua noiva. Por isso Cristo marcou a festa no céu com vinho. Nós vamos beber vinho com Cristo lá no céu, porque é um símbolo desse amor, dessa união e dessa alegria maior. É o que nós devemos buscar, nos alegrar sempre no Senhor, bendizer o Senhor em todo tempo, adorai-o, entrar na sua presença com cântico, com vinho, com celebração, como na ceia. Todos comiam, bebiam, alguns até se embriagavam. Então é momento de alegria, de festa, de celebração. Cânticos, agora capítulo 1, versículo 1 diz assim: Cântico dos cânticos, que é de Salomão. Beije-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então é realmente o vinho, está em Cântico dos Cânticos, está na Bíblia, é realmente livro de Salomão, é ele quem escreve, quem compõe essa poesia com uma mensagem de sabedoria eterna, da união entre Cristo e a igreja. E ele diz, beije-me ele com os beijos da sua boca. Então ele está compondo um cântico em que em um momento a noiva canta e em um momento o noivo canta. Nesse momento é a noiva que está cantando, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Está destacando o vinho, está valorizando o vinho, está dizendo como é bom, como é importante ter alegria
de poder desfrutar do vinho depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, exaustivo, poder realmente beber o vinho, desfrutar do vinho. E ela, aqui a noiva, diz que só é melhor do que o vinho, o amor. Então Deus criou a mulher, o homem, para que houvesse esse amor, essa alegria, para realmente enriquecer a nossa vida. Vivermos o homem e a mulher em amor, em carinho, em comunhão, união, um ajudando o outro, um guardando o outro, um servindo de salvador do outro, de segurar a mão, livrar, cuidar na enfermidade, cuidar nos problemas. Fala então do cuidado de Cristo com a igreja, da salvação, do Espírito Santo, do Consolador. Então que nós possamos também nos alegrar em Deus, celebrar, fazer festa pela vitória, pela salvação. Que Deus te abençoe hoje e eternamente em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.